Então vamos dar sequência, né? Antes de começar aqui a fazer o botão de cadastro, que vai ser o mesmo código do módulo, vamos mudar pouquíssimas coisas ali que vão ser referentes aos dados. Vamos escolher primeiro o local onde ele vai salvar isso aí. Então, aonde eu tinha criado essa planilha de cadastro, que foi somente para teste, vou selecionar tudo e deletar. Vou remover aqui essas informações. Clica com o botão direito sobre o botão para ele selecionar. Depois você pode dar um clique normal sobre ele e pressionar Delete. Perfeito. Aqui em cadastros, né, na verdade a primeira planilha eu vou chamar de início. Tá, joia? Nós não vamos mexer nela por enquanto, que ela vai servir aí depois para trabalhar a inicialização do nosso sistema. Nós vamos fazer um formulário de login aí, trabalhar o cadastro de usuários. Muito bacana aqui. A primeira, então, vai ser aí a dos produtos. Vamos chamar ela de produtos. O que eu tenho por enquanto no produto? Então, eu tenho o código do produto. Na coluna A, eu vou gravar o código do produto. Na coluna B, eu vou estar gravando o nome do produto. E na coluna C, eu vou estar gravando a descrição do produto. Foram os 3 campos que eu coloquei. Se vocês quiserem acrescentar mais, tranquilo, basta acrescentar mais um formulário lá e mais uma coluna aqui respectiva. Vou selecionar todas elas, vou centralizar todo o conteúdo, vou selecionar a primeira linha, vou colocar aqui uma cor preta, um texto branco e o campo em negrito para deixar em destaque, sendo assim os cabeçalhos. Nós vamos fazer o seguinte ali então. Eu vou utilizar as mesmas variáveis. Vamos voltar aqui para o nosso sistema de cadastro. Vou abrir o módulo que eu tenho criado aqui em módulos, módulo 1. Vou selecionar todo este meu módulo, a partir aqui do DIN, tá joia? Não precisa selecionar o nome dele, eu seleciono a partir do DIN até o meu final aqui, ó. Não precisa pegar então o método. O método, né, é o sub aqui, não precisa pegar ele nem o end-sub. Ctrl C. Vem aqui para o seu formulário, que inclusive está sem nome, tá joia? Clique sobre ele e aqui em Name pode chamar ele de FRM, que vai ser o prefixo para todos os formulários que eu vou utilizar. Underline, esse é o cadastro de produtos. Então pode ser CAD, underline, produtos. Então o meu formulário chama FRM, underline, CAD, underline, produtos. Perfeito. Aqui dentro do código dele, se você quiser dar um duplo clique nele, ele abre novamente o formulário. Se você dá um duplo clique em cadastrar, ele abre o código do botão cadastrar. Dá um Ctrl V para poder colar todo aquele código, desde a primeira variável até o final aqui, onde nós salvamos os dados. Eu não preciso dos dados, né? Os dados não vão ser passados mais daquela célula, até mesmo que eu já apaguei aquilo ali, não existe mais. Então, deleta. Aqui, todas as referências de dados você pode redeletar. Então, aqui eu não vou passar valores para ela e nem iniciar a variável dado. Perfeito. Tendo feito isso, a minha planilha onde ele vai salvar, então eu quero que ele selecione a planilha de produtos, não é mais cadastro. Então, basta trocar produtos, como eu tinha falado anteriormente. Poxa, mas e aí? Depois ele pode até verificar, né, a mesma coisa que ele vai verificar se existe. Se não existe, ele vai cadastrar para mim os códigos e os produtos. Mas como que eu faço para ele capturar este valor que eu tenho nessa caixa de texto e salvar na coluna A, na posição 2, 3 e assim por diante? Eu já tenho tudo aqui pronto praticamente. A única coisa que eu preciso fazer aqui no final, onde ele cadastra, depois do segundo for de verificação, né, se o registro já existe, ele faz o seguinte. Ele pega para mim a minha planilha, né, que no caso é a planilha de produtos, que eu já setei ali em cima, ponto cells. Aqui eu vou definir em qual célula ele vai registrar. Eu vou colocar a variável final. O que carrega a variável final? Vocês lembram que ele carrega a primeira posição de célula vazia. Então, se eu tiver isso aqui, ó, eu estou cheio de código. A variável final é a primeira posição depois da célula vazia. A primeira posição vazia que ele vai encontrar. Tá joia? Depois das células preenchidas é a primeira vazia. Que seria a última linha ali, né, do nosso registro. A última linha aqui da coluna A, por exemplo, que é a coluna 1, é a 2. A 1 não vai ser porque ela tem conteúdo. Se ela tem conteúdo, a variável final pula ela e vai para a próxima que não tem conteúdo. Então, a linha vai ser onde eu vou salvar, é a linha final, a primeira que não tem conteúdo, da coluna 1. Então, coloca aqui o valor 1. Perfeito. E eu vou pegar esse valor de onde? Eu vou pegar ele justamente da minha caixa de texto, mas eu não posso vir aqui simplesmente e colocar o nome da caixa de texto. A minha caixa de texto ela chama TXT código, né? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dar referência de onde ela está. Ela está no meu formulário FRM. Se você começar a digitar e pressionar Ctrl / de espaço, ele já completa, tá joia? Então, FRM CAD produtos, ponto.
Aí lá dentro eu tenho vários componentes, como por exemplo o meu txt underline código. Ok, ponto text, que é a propriedade de texto dele. Então ele vai pegar o texto desse meu componente, que está no formulário de cadastro de produto, e vai jogar dentro da minha planilha no código. Será que deu certo? Eu preciso testar. Para testar, basta eu clicar aqui para ele rodar o meu formulário ou pressionar F5. Então, eu vou clicar em executar, digito o código 5, clico em cadastrar. Ele vai falar registro existente. Mas como assim registro existente? Eu não tenho nada cadastrado aqui. Então, vamos fechar e vamos verificar o porquê do registro existente. O registro existente acontece quando a minha variável encontra um valor, né, igual aí, aqui, ó, na verdade, aqui, ó, a minha variável, né, do registro, ela encontra um valor que já existe dentro de dados. Poxa, mas eu não tenho mais a variável dados. Então, ele deu como se a variável dados fosse um valor nulo. Tá? Fosse zero. E zero eu tenho ali, valor nulo eu tenho ali. Então, eu preciso resolver isso aqui antes de iniciar o cadastro. Na próxima aula, nós vamos, então, configurar isso aqui para poder, então, começar a cadastrar.